amigos, pesquisa mostra que o Lula tem reeleição rejeitada por grande parte da população brasileira. Ou seja, não será fácil o caminho do presidente Lula para tentar, o seu quarto mandato no ano de 2026. E está bastante complicada, a situação do presidente Lula. Veja só, gente, do lado da esquerda praticamente não tem nomes, nomes competitivos, Por exemplo, tem quem? Tem o Fernando Haddad, e tem a Simone Tebet, que são os nomes mais competitivos, na minha modesta opinião. Já do lado da oposição tem vários nomes competitivos, como é o caso da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, como é o caso do Tarcísio de Freitas de Minas Gerais, como é o caso do Romeu Zema lá em Minas Gerais, como é o caso, que está crescendo muito nas pesquisas, do Ratinho Júnior, governador aqui do estado do Paraná. Gente, se você curte política, vai aproveitando, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like e também o seu comentário. Olha, meus amigos, a Genial Quaest, ela fez uma pesquisa, um levantamento e mostrou que 2 em cada 3 brasileiros, vê a direita acirrar a disputa, Ou seja, vamos imaginar 3 pessoas, a cada 3 pessoas, 2 diz que o Lula não deve participar das eleições em 2026. Os novos resultados da pesquisa Genial Quaest, divulgado nessa quinta-feira, ou seja, quentinha, saiu do forno, mostra, que 66% dos entrevistados não querem que o presidente Lula seja candidato à reeleição no ano que vem. Só 32% dos entrevistados dizem achar que Lula deve concorrer mais um mandato, taxa que em dezembro era de 45%, ou seja, acabou perdendo também popularidade nesse sentido. Ou seja, em dezembro passado, 45% da população, dos entrevistados, diziam, olha, sim, o presidente Lula não tem problema nenhum, pode disputar a reeleição, pode tentar o seu quarto mandato. Só que essa nova rodada de pesquisa da Genial Quaest mostra que apenas 32% dos entrevistados afirmam que o presidente Lula deve concorrer à reeleição no ano de 2026. Está da seguinte maneira: cada 100 pessoas, 32 acham ok, positivo, o presidente Lula pode disputar as eleições. E 66% desse pessoal dizem que o Lula não deve participar das eleições em 2026. Mas antes nós dar sequência aqui nesse vídeo abordando essa nova pesquisa da Genial Quaest, eu pergunto para você, você acha que o Lula deve disputar a reeleição no ano de 2026? E já, meus amigos, nessa pesquisa Quaest, o Lula ele acaba empatando tecnicamente com o Tarcísio, com o Ratinho Júnior, com Michele e Eduardo Leite num segundo turno. Gente, está numa situação complicada, a realidade é uma só, O presidente Lula, infelizmente ou felizmente, para quem é contra, está tendo um desgaste muito grande. Principalmente teve lá o desgaste do Pix e agora está tendo esse desgaste aí em relação a essa bomba do INSS, esse roubo que está acontecendo em cima dos aposentados. Isso tem afetado negativamente a imagem do presidente Lula. Hoje, eu acredito que qualquer nome competitivo que for disputar um segundo turno com o presidente Lula vai estar muito bem pontuado, digamos assim, A pesquisa Genial Quaest mostra que o presidente Lula tem dificuldade no cenário eleitoral para o próximo ano. De acordo com a empresa de pesquisas, o petista perdeu vantagens em simulações de segundo turno na disputa presidencial e agora empata tecnicamente com o governador Tarcísio de Freitas, do republicano, com Ratinho Júnior e com o governador lá do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, além da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. É importante, gente, que esses cenários analisados são de segundo turno, porque em primeiro turno o Lula ganha de todos eles. E essas simulações são apenas segundo turno. E como eu já comentei em outro vídeo, por que isso acontece?
né, acontece porque a direita vai se unir em torno de um nome, né, no segundo turno, ou seja, aí, né, o Lula fica em desvantagens. Em cenários de segundo turno, em que o atual presidente concorre com Tarcísio de Freitas, Lula tem 41% das intenções de voto e o Tarcísio 40 pontos, né? Ou seja, literalmente é um empate técnico. Mas como é segundo turno, né, corre o risco do Lula ainda se eleger, porque ele vai estar com 41% e o Tarcísio, né, com 40 pontos, né? E também mostra aqui a vantagem, né, na pesquisa anterior, em março, Lula ainda tinha vantagem sobre Tarcísio, né? Ou seja, era 43 para o Lula e 37 para o Tarcísio. Veja só, gente, como a nova pesquisa mostra, né, esse segundo turno bastante apertado, ou seja, o Lula com 40, né, e o Tarcísio com o Lula, né, com 41 e o Tarcísio com 40. Na situação, meus amigos, envolvendo o Ratinho Júnior, o empate também é configurado. O petista teria 40%, enquanto o Ratinho Júnior aqui do Paraná aparecia com 38%. E a pesquisa anterior, o Lula ficava com 42%, né, e o Ratinho Júnior com 35%. Ou seja, mas mesmo assim, né, ganharia, né, mesmo com dificuldade, digamos assim, ganharia do Ratinho Júnior as eleições, né? Apesar que não está tendo vida fácil, digamos assim. Veja, lá em março, né, ele ganharia do Ratinho de 42 a 35, ou seja, 5, 6, 7 pontos de diferenças percentuais, né? E agora, nesse momento, a diferença seria de apenas 4 pontos. Quando o adversário é a Michele Bolsonaro, Lula tem 43% dos votos, antes 39%, ou seja, Lula aparece com 43% e a Michele com 39%. Nesse caso, a diferença está no limite da margem, né? Mas mesmo assim, ele derrotaria, né, a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro. E pela primeira vez, né, o Eduardo Leite foi testado, né? Nesse caso, o Lula aparece com 40% dos votos e o Gaúcho com 36%. Agora, meus amigos, o levantamento mostra ainda, né, por exemplo, se o ex-presidente Jair Bolsonaro pudesse competir nas eleições, né? Aí, nesse caso, os dois estariam empatados com 41% dos votos. Ou seja, se caso o Bolsonaro pudesse disputar as eleições agora em 2026, né, teria 41% para o Lula, 41% para o Bolsonaro. Veja só, gente, a grande questão aqui, né, o que tem levantado preocupação em parte dos apoiadores do Lula é isso, né? Em uma configuração de segundo turno, mesmo, né, que as pesquisas estão mostrando que o Lula até ganharia com uma certa vantagem, digamos assim, né? Por exemplo, o Tarcísio de Freitas, né, o Lula 41, o Tarcísio com 40, ganharia apertado, mas são, gente, as forças que vão se unir. Você acha que, por exemplo, o Ratinho Júnior ia se aliar ao Lula no segundo turno? Jamais! Eu acho que não iria acontecer, mesmo o PSD, que é o partido do Ratinho, ser aliado do presidente Lula. Mas eu não vejo a menor possibilidade, né, de uma aproximação entre o Lula e o Ratinho Júnior, né? Mas, enfim, gente, é um cenário bastante complicado, né? O Lula vai ter que trabalhar, mostrar serviço da agora para frente, né? Para tentar reverter essa negatividade sobre a sua imagem, né? Mostrar trabalho efetivo, né? Mostrar para a população que o seu governo é bom, por exemplo, fazer com que a sua popularidade deixe de cair e volte a aumentar. Aí sim, né, ele passa a ser um candidato competitivo para as eleições em 2026, né? Que, gente, nós estamos há um ano e pouquinho das novas eleições. E aí, meus amigos, você acha que existe a menor possibilidade do Lula ser derrotado nas eleições de 2026? Ou você acha que ele será derrotado nas eleições de 2026? Comente aí.